pergunta do consulente Ronaldo. Ele diz aqui para o pastor: Pastor, Deus castigou Adão, Eva e também a serpente. E o diabo, ele não castigou, pastor? O diabo já tinha sido castigado anteriormente. Quando lemos no livro de Isaías, a queda deste anjo, cujo nome era Estrela da Manhã, um bonito nome. Depois, quando ele pretendeu chegar à posição igual à de Deus, ele foi destronado do seu lugar e aí foi jogado à terra. Ocasião, então, que ele agora, na criação, começou a agir dolosamente contra o ser humano, usando o corpo de uma serpente que ali, por meio dela, falou à mulher, que se tornou recalcitrante, porque ela tinha ouvido de Deus uma orientação, juntamente com seu esposo, de todos os frutos do jardim, comereis livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Está no capítulo 3 do livro de Gênesis. Ocorre que a mulher viu o fruto nas mãos da serpente. Não sabemos o tipo de corpo que a serpente tinha, porque essa forma de andar rastejando-se foi uma maldição de Deus sobre a serpente. E ela então viu aquele fruto e desejou. A serpente disse que daria se ela revelasse o começo do fruto. E ela aceitou a condição. Comeu, deu ao seu marido, e ambos se mostraram numa situação diferente. E aí diz a Bíblia, então, que por aí entrou o pecado, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós temos no livro de Isaías, como também temos no livro de Ezequiel, capítulo 28, o fulgor, como vivia Lúcifer antes da queda. No meio de pedras afogueadas, quer dizer, pedras caríssimas, que são mencionadas, cada tipo de pedras. E ele resolveu, quer dizer, caiu nesse erro, e aí está a situação de ele, em revide, agora se tornar o tentador do homem, mas já tem a sua reserva final. Ele é conhecido na Bíblia agora como o pai da mentira. A palavra diabo significa sedutor, e ele está agindo no propósito de levar com ele mais alguém para o lugar que a Bíblia chama de Geena. Quem abre o capítulo 20 do livro do Apocalipse, e versículo 10, vê lá a situação definitiva deste ser criado à imagem de Deus, com fulgor, tendo a chefia dos anjos eleitos, mas conseguiu levá-los para o seu próprio caminho, e a sua queda foi fatal, e por um homem entrou pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Agora, diz no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui está a posição definitiva de Satanás. Algumas pessoas estão crendo que Satanás vai ser morto.
não vai ser morto. De acordo com o ensino da Bíblia, ele vai ser lançado neste lago de fogo, que é chamado na Bíblia de Geena, palavra grega, que indica o inferno final de corpo, alma e espírito daqueles que abandonaram o convite de Deus para a salvação, vão cair lá e vão cair com o seu chefe. Porque o diabo que ludibria as pessoas, que engana as pessoas, anda como um leão rugidor, procurando a quem possa tragar, e as pessoas não percebem o engodo de estarem servindo ao diabo e um dia ficarão definitivamente com ele, caso não se arrependam dos seus pecados dentro da oportunidade que Deus tem concedida a todo ser humano hoje. Ninguém vai poder acusar a Deus, porque Deus deu todos os recursos necessários para pagamento dos nossos pecados e uma vida eterna de felicidade. Alguns aceitam, outros recusam, mas cada qual vai receber o seu resultado dentro da escolha feita. Então nós temos aqui, voltando ao livro de Isaías, diz assim no capítulo 14 do livro de Isaías, versículo 12 em diante: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã. Olha que nome ele tinha bonito, estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a pretensão dele: quero ser igual a Deus. E agora, resultado: contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos? Então aqui está a situação hoje deste ser que ainda está operando no mal, porque não quer ir para o inferno sozinho, e vai levar muitos com ele. E a Bíblia declara, para concluir este ponto, que o inferno não foi criado para nós, seres humanos. Quem estiver no inferno é um intruso, lá não é seu lugar. Está aqui a palavra de Jesus, no livro de Mateus, quando ele diz assim, uma linguagem um pouco forte até, quando diz que ele foi criado para este ambiente que estava fora dos desígnios de Deus para o homem cair. Então, 25 de Mateus nós encontramos: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, no dia de juízo final, uns vão ficar ao lado direito de Jesus, outros vão ficar ao lado esquerdo, e os que ficarem do lado esquerdo vão ouvir essa sentença: apartai-vos de mim, para o fogo eterno, não preparado para o ser humano, mas preparado para o diabo e seus anjos. Aí está então o castigo dado por Deus ao diabo
e finalmente isso se cumprirá. A próxima pergunta é do consulente Marco. Ele pergunta ao pastor quais são os 7 Espíritos de Deus que consta na Bíblia. Os 7 Espíritos de Deus representam a presença plena do Espírito Santo diante do trono de Deus. É possível que a frase esteja derivada da sétupla expressão do Espírito em Isaías, capítulo 1, e versículo 2. Então aí está essa posição que aparece em primeiro lugar no livro do Apocalipse e uma segunda vez aparece no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 2. Próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa consulente não quer se identificar, mas ligou aqui e faz uma pergunta ao pastor. O que fazer nessa situação? A filha, toda a família são cristãos. A filha é líder de jovens com um namorado, que também é líder dos jovens. Só que agora os dois estão rebeldes, estão até contra a obra do Senhor. Diz aqui a nossa consulente que ela faz faculdade e já está ficando desanimada também. O que fazer nessa situação, pastor? Eu quero dizer que esse relato aí nos traz à mente um caso específico de apostasia da fé. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de sua primeira epístola a Timóteo, ele faz menção de pessoas que no final, na aproximação da volta de Cristo, como nós estamos vendo os acontecimentos agora, tão chegados que nos leva a essa conclusão, se alguém quiser ler os acontecimentos que iriam se dar por ocasião da volta de Cristo, é só ler o capítulo 24, 25 de Mateus, vai encontrar lá sinais evidentes que a volta de Cristo está próxima. Também pode consultar, segundo Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, a característica de como os homens iriam se portar no final da proximidade da volta de Cristo e o fim do mundo. Mas nós encontramos aqui, a respeito desse evento que chamamos de apostasia, que é abandono da fé verdadeira, e buscar no lugar da fé um encontro com costumes e práticas satânicas. Diz aqui o apóstolo Paulo: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então queremos dizer ao nosso consulente que existem 2 tipos de apostasia. Essa palavra define abandono da fé. Existe a apostasia no sentido teológico, quando pessoas se envolvem com seitas, deixam a verdade de Deus e vão se guiar por livros publicados por seitas. Como existe aí atualmente, pessoas que convidam, não quer estudar a Bíblia conosco, entrega para a pessoa o livro de orientação e a Bíblia fica com a pessoa só lendo o texto bíblico para que apoiar aquilo que está no livro publicado por essa organização religiosa. E a pessoa que está naquela posição de eu estou estudando a Bíblia, não está estudando nada, está estudando o que esse grupo religioso ensina e vai buscar apoio na Bíblia. E você é tão inocente porque não conhece a Bíblia, vai dizer para alguém, agora eu estou estudando a Bíblia. Não caia nesse engodo.
Esse é o primeiro caso que leva à apostasia, engano teológico. E segundo caso que leva pessoas a se afastar definitivamente, apostatar na fé, é a questão do sexo. Temos aqui uma descrição. Namorados. E depois? A Bíblia não proíbe sexo antes do casamento? É prostituição. Então, nesse particular, também pode ocorrer distanciamento de Deus. Não aguardar aquela determinação de Deus que sexo só dentro do casamento. E Jesus ensinou tanto a prostituição fora do casamento, como o casamento com adultério, ambas as práticas afastam a pessoa do reino de Deus. E a primeira coisa que ocorre é o afastamento da igreja. Não pode mais se reunir porque a consciência está acusando. E essa pessoa sabe que está deliberadamente em condições impróprias de cultuar a Deus, porque a sua condição não condiz com a verdade da Bíblia Sagrada. Próxima pergunta do consulente Adilson Sales. Ele diz aqui que ontem estava ouvindo a mensagem que o pastor estava pregando, mas no momento que ele foi falar sobre o significado da palavra cemitério, acabou o programa saindo fora do ar. Não sabemos se isso foi um problema de recepção da rádio, o que ocorreu. Mas o Adilson pede então para o pastor explicar o significado da palavra cemitério. Nós queremos repetir para o nosso consulente, ficamos contentes que, embora você não tenha ouvido na ocasião, você tem interesse pelas coisas de Deus. E nisso nós parabenizamos, porque há muitas pessoas que não ouvem, mas também não ligam. Não quero nem saber. Agora, aquela pessoa que tem cuidado, que é zelosa, que quer se envolver nas coisas ligadas ao reino de Deus, ela tem esse cuidado que manifesta o nosso consulente. E nós queremos dizer ao nosso consulente que a palavra cemitério, ela tem o sentido de dormitório. Mas que coisa estranha, dormitório. Sim, dormitório por quê? Porque nas nossas casas nós temos um quarto destinado, por exemplo, família, destinado ao casal que dorme no mesmo quarto e também na mesma cama. São casados legalmente e diz a Bíblia, deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão dois, uma só carne, de modo que estão dentro de um dormitório. E temos também as crianças, que à medida que crescem, vão dormindo juntas, num quarto separado, mas também em dormitório. Então havia, nos tempos passados, nos dias de Paulo, e ele registra isso na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele registra que havia essa preocupação, por exemplo, um mora em Santos, outro mora em São Vicente, outro mora em São Paulo. Uma hipótese levantada. Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, um estará num lugar, outro estará no outro e outro mais distante. Será que alguém não ficará esquecido? Daí os cristãos faziam suas sepulturas num único lugar. Então, à medida que iam morrendo, no mesmo lugar, onde 1, 2 ou 3 foram sepultados, os demais passaram a ser sepultados, todos naquela preocupação que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, como lemos no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ninguém ficará esquecido, todos subirão a um só tempo. Pode parecer estranho, mas aí está.
E nós encontramos no capítulo 25 de Mateus a afirmação para, aliás, 25 de Mateus, nós encontramos quando Jesus deu o brado final na cruz, está consumado, houve manifestação da natureza, terremotos e outras coisas mais, escurecimento do sol, da lua em dia pleno. E diz um dos acontecimentos, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Corpos que dormiam. Ora, então a palavra cemitério não está imprópria, porque empregava-se com relação às pessoas que tinham sido sepultadas, sabiam que o corpo estava ali sepultado, mas o espírito tinha partido com Cristo, já em corpo glorificado. Então aí está o sentido dessa palavra, cemitério. Significa? Essa palavra que nós explicamos como cemitério. Dormitório. Dormitório. A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso consulente não quer se identificar. Mas ele pergunta aqui sobre os salvos que vão participar do arrebatamento e da grande tribulação, onde eles estarão no reino milenial de Cristo, pastor. Eu quero dizer que no reino milenial de Cristo, capítulo 19 do Apocalipse, capítulo 20, diz aqui da volta de Cristo agora com o povo que foi levado com ele para reinar por 1000 anos aqui na terra. Então, os que foram arrebatados retornarão para reinar com Cristo aqui na terra. E vimos aqui a partir do versículo 11 do capítulo 19 do Apocalipse, viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e a sua veste estava salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Ora, se eu perguntasse a qualquer ouvinte, que pessoa você identificaria com essas informações aqui do capítulo 19, versículos 11 a 13 do livro do Apocalipse? E vou continuar então. Seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora no versículo 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem era e quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? É Jesus. Logo, Jesus vem e as pessoas que retornaram para que passar o milênio com ele, está aqui, olha. Vi tronos, estou lendo no capítulo 20 do livro do Apocalipse, versículo 4. Vi tronos, assentaram-se sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo,
e com ele reinarão durante 1000 anos. A próxima pergunta, também muito importante. Pastor, por que o ser humano é tentado? Em nosso caminho espiritual, nossa jornada espiritual, vemos-nos constrangidos a inquirir de nós mesmos. Perguntas que nós fazemos a nós mesmos, quando estamos sozinhos, meditando. Se eu aceitei a Cristo como meu Salvador, por que ainda eu sou tentado? Tem aqui uma declaração de Martinho Lutero. Ele diz: parece ter encontrado a resposta. Martinho Lutero declarou o seguinte: minhas tentações têm sido minhas mestres de teologia. Não vêm elas atrapalhar-me nas disciplinas espirituais? Sem as tentações, convenhamos, não existiriam as disciplinas. Por isso, esforça-se o adversário a fim de nos desviar delas. Somente assim haverá de seduzir-nos com as tentações. E a Bíblia declara, então, em 1 Pedro 5, versículo 8 ou 9, que diz: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós como leão, bramando, querendo tragar. Então, nessas horas de tentações, nós vamos buscar a Deus e cuidado com a sua mente. O apóstolo Paulo ainda recomenda que tenhamos muito cuidado com a nossa mente, para que não venhamos alimentar pensamentos pecaminosos e isso contribuir para a nossa queda. Então ele diz aqui no capítulo 3 de Colossenses: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E agora um aviso solene: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Tentações que podem ocorrer: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, idolatria. Aqui está o cuidado que precisamos ter nos momentos de tentação e devemos pensar nas coisas que são de cima. E esse mesmo apóstolo ainda nos faz um aviso que tenhamos esse cuidado na nossa maneira de pensar, que os nossos pensamentos sejam sempre todos baseados na palavra de Deus. Se você lê a Bíblia durante o dia, você tem lembrança do que você leu. Agora, se não ler a Bíblia, sua mente pode ficar ocupada com tentações que podem acarretar algumas vezes a queda, se não houver aquela vigilância e não houver a dedicação que devemos ter com a Bíblia, a palavra de Deus. Pastor, quais são os nomes ou títulos do tentador? Tentador é um título porque esta tenha sido a sua missão. Recebe também o título de Satanás. Satanás, que em hebraico significa adversário. Então, sempre que você ler na Bíblia a palavra Satanás, você está lendo, se não souber o que significa, agora passa a saber, adversário. Também aparece a palavra diabo. A palavra diabo quer dizer caluniador.
E nós temos em João 8, 44, títulos que foram dados por Jesus. Homicida, ele veio para matar, roubar, destruir. Ele é pai da mentira. Quando fala uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E é conhecido também no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, que a sua posição é ser acusador. Está lá no capítulo 12, acusando diante de Deus os cristãos que servem a Deus de dia e de noite. Mas diz a Bíblia, mas estes foram vitoriosos pelo sangue de Jesus. E é conhecido também no capítulo 12, versículo 9 do Apocalipse, como o antigo dragão e a antiga serpente. Aquele ser que se fantasiou de uma serpente e fez do corpo dela um meio para se comunicar com a mulher, e dali então nasceu o pecado, como diz a Bíblia. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Rapidamente, pastor, a última pergunta: qual o principal trabalho do tentador? O trabalho que mais agrada ao maligno é desviar-nos da disciplina da vida cristã. Ele sabe que temos uma carreira para correr, por isso busca de todas as formas colocar obstáculos em nosso caminho. Nós temos a palavra de Paulo em Gálatas capítulo 5 e versículo 7, que mostra que dentro de nós às vezes se dá uma batalha, porque há uma luta interna entre nossos desejos e o inimigo que tenta para cairmos no erro. Diz aqui: corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Isso me faz lembrar desse pedido de oração aí, do casal que vivia como dirigente de jovens, serviam a Deus com motivação, de repente, de uma hora para outra, bumba, deu-se o caso de uma apostasia, e aqui está a pergunta: corries bem? Quem vos impediu de seguir o caminho? Tem o tentador, que se regozija quando ele pensa que não vai sozinho para o inferno, vai levar outras pessoas com ele.